Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo. Alô, professor presencial, alô, meus queridos alunos. Estamos aqui novamente para a nossa segunda teleaula, né, da nossa disciplina Gestão Estratégica em Cooperativas. Já falamos de planejamento, falamos das filosofias de planejamento na primeira aula, não é verdade? E é claro, hoje nós vamos trabalhar essa parte dos tipos de planejamento, da análise de ambiente e de tantos outros que você vai ver aqui. Professor presencial, seja muito bem-vindo, aluno, seja muito bem-vindo, podem se acomodar, nós estamos aqui. É claro, eu não estou sozinho, eu, professor Alberto Viana, estou aqui na ilustre presença do professor Jorge. Tudo bem, professor? Olá, professor Alberto. Que satisfação mais uma vez estar aqui com o senhor e com vocês, alunos, alunas, professores e professoras, porque nós acreditamos que esse conhecimento pode de fato transformar a vida de cada um de vocês. Isso enche o nosso coração de alegria. Muito bom estar aqui mais uma vez, professor. Obrigado, professor Jorge. Então você, aluno que está chegando aí, professor presencial que está aí presente, ó, qualquer dúvida, crítica, sugestão, manda aqui que o professor Jorge já está online, ele está aqui à sua disposição para poder responder, ele passa para mim, ele também responde, nós estamos aqui para isso, nosso Instituto Federal de Rondônia. É claro, vamos colocar na tela porque eu quero te mostrar aí qual é o conteúdo de hoje, pode colocar aí, por favor, vamos lá. Vamos falar então hoje dos tipos de planejamento estratégico, tático e operacional. Vamos falar de processo e metodologia de elaboração de planejamento, né? Quais sejam aí os conteúdos da metodologia, a análise ambiental, a missão, a visão e valores que nós vamos falar, como eu disse para você. Quais são os objetivos dessa nossa teleaula 2? É definir então os tipos de planejamento, né, que são eles o estratégico, tático, operacional, vai deixar bem claro para você qual é a diferença clara e explícita de cada um deles e vamos também detalhar esse processo, né, e essa metodologia aí utilizada no planejamento, que é a análise de ambientes, né, fala ambiental, mas não está falando só da natureza, tá, mas é a análise de ambiente, a missão, a visão e os valores. Volta aqui para mim porque eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos começar essa aula agora já com um conteúdo que interessa totalmente para o seu projeto integrador. Você vai verificar em qual dos tipos de planejamento ou nos 3 existentes você vai encaixar a sua cooperativa, tá? Eu vou ensinar eu, professor Jorge, vamos ensinar a você como você deve atuar, como você deve entender cada tipo de planejamento, até para você poder imaginar a sua cooperativa dentro de 1 ano, 3 ou até 5 anos. Opa, já pensou nisso? Onde eu vou estar daqui a 5 anos? Como é que vai estar a minha cooperativa daqui a 5 anos? Tudo isso dentro dessa disciplina de planejamento estratégico. E é claro, antes de nós começarmos aqui a falar do conteúdo como um todo, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, não é verdade? Um videozinho, uma externa aí, que vai falar sobre os tipos de planejamento. Pode colocar na tela aí que nós vamos iniciar a nossa aula muito bem. Amiga, sabe o que eu tava pensando? Que a gente podia viajar pra praia. O que você acha? Eita, amiga, eu queria viajar, mas acho que a gente podia ir pro frio, né? Não, acho melhor ir pra praia. Ah, Bem melhor, tu não acha não? tá, então a gente precisa de um planejamento estratégico. Primeiro, tu quer ir quando? Mês que vem. Não, mês que vem Mês que não, vem. mês que vem tá muito em cima, a gente precisa de muito tempo pra se planejar. Primeiro, a gente precisa escolher um lugar que seja legal pra nós duas, né? Tem que ser, sei lá, se tu quer tanto pra praia, a gente pode escolher um lugar que tenha praia e que não seja tão quente, né? Porque daí nós duas podemos curtir. Mas parece que é tão difícil escolher um lugar bom pra gente, né? É. Mas a gente pode também fazer um planejamento tático, a gente divide tarefas. Tu pode ficar responsável por escolher o lugar, pesquisar o lugar, e aí eu já vou vendo, tipo, o hotel legal, né? Maravilha. Que hotel que tenha opção de atividade. Se, por exemplo, se chover, se a gente, né, tiver que ficar no hotel, alguma coisa assim, aí a gente planeja tudo. É verdade, então... A gente bota tudo bonitinho. Ó, até porque só pra comprar roupa e mala, a gente vai precisar de pelo menos 6, 7 meses. Caramba. Só pra ficar juntando as coisas. Aí, pagar tudo.
Precisa de bastante tempo. Eu acho que se a gente dividir desse jeito, a gente consegue. Então eu vou procurar hoje, amanhã eu te dou faço um levantamento. Hoje Fechou. amanhã eu te mostro. Amanhã pode a ser? gente conversa então. Tá, fechou então. Amiga, fiz os levantamentos. Olha Sim, só. e aí? Cara, é melhor pra gente ir pra algum lugar no sul. Porque além de ter praias, também é um clima fresco, vai ser bem legal pra gente se divertir. Arrasou, Que parece você ser acha? bem legal, eu acho ótimo. Maravilha, né? Certíssimo. Tá, então agora a gente precisa de um planejamento operacional. Todo dia a gente tem que estar de olho no preço das passagens, todo dia a gente tem que ver quanto que a gente precisa economizar por dia pra chegar no dia da viagem, mano. Eu quero estar plena no dia da viagem, eu quero estar de boa, não quero ter preocupação com nada. Nem eu. A gente tem que planejar tudo, a gente pode já começar a pesquisar os lugares legais que tem lá pra gente visitar, né? Sim, os Como que vai passeios, estar, né? sim, o valor das coisas também, comida, sei lá, Amiga, tanta coisa. comprar umas coisinhas, né? Ai, amiga, vai ser a viagem dos nossos sonhos, não Vai, vejo a vai. hora. Então, vamos preparar? Vamos preparar atrás de tudo. ver as malas, ver as roupas. Partiu. Vamos. Aí, muito bem. Você viu aí, né, o vídeo, né, as duas colegas ali, elas planejando a sua viagem e elas inclusive falaram ali quais são as metas que elas têm ali de um longo prazo, né? Ela falou, eu quero viajar já o mês que vem. A primeira disse, não, calma, não é assim. Dá para viajar o mês que vem? Até dá, se você tiver um recurso, né, muito bom na sua conta, você já viaja mês que vem, você viaja amanhã se você quiser. Mas não dá para você planejar para onde você vai, né, quantos dias você vai ficar, quais os locais que você vai querer passear, os passeios, os banhos, sei lá. Como elas decidiram ali se ir para a praia, se ir para o frio. Não, precisamos decidir um local que tenha praia, mas que também tenha a parte fria, porque uma gostava do calor, outra não gosta do frio. Falar em calor, tá quente, né, minha gente? Mas olha, tá quente essa nossa aula de planejamento estratégico, que vai ficar mais quente ainda na sua cabeça esse conteúdo que você vai gravar de uma forma muito bem clara. Lá no vídeo ele falou do primeiro, que é o planejamento estratégico, que é de longo prazo, depois o planejamento tático, tá? Que é de médio prazo, e também, por último, ela falou do planejamento operacionais, que são aquelas metas, são aquelas ações feitas no cotidiano, a rotina do dia a dia, até se alcançar o objetivo maior, a meta maior. E é claro, antes de falar desses tipos de planejamento, vamos relembrar aqui, conceito de planejamento, coloca aí na tela, porque eu quero te dizer uma coisa, ó. Planejar é determinar antecipadamente o que será colocado em prática e a forma como será feito, alcançando o resultado futuro. Já falamos isso na outra aula. E aí, é claro, quando a gente está falando de planejamento estratégico, nós falamos também de estratégia. A estratégia compreende um plano, tá? Olha só, o plano, lembra-se lá que é o planejamento no seu formato físico, o plano? Um padrão, uma posição ou até mesmo uma perspectiva cujo objetivo básico é dar o curso de ação para o futuro. Gente, essas palavras vão estar sempre na vida de vocês. Sempre que for falar em planejamento, vai estar falando em algo para o futuro. Volta lá para o slide. Compreende, então, o que a organização fará de modo a atender os seus objetivos. E aí já falamos de planejamento, já falamos de estratégia. E o que é planejamento estratégico? É a forma de uma empresa atingir seus objetivos utilizando recursos. Olha só lá o exemplo da viagem, tá? Ó, qual era o objetivo? Viajar. Para onde? Para um lugar que tenha praia, que tenha sol, enfim, que tenha frio também. Utilizando recursos para obter vantagem competitiva sustentável, tá? O que é planejamento estratégico também? Tem outro aqui, ó. Ele também é definido como esforço de uma empresa, tá? Uma empresa é a sua cooperativa, para se adaptar. Lembra que falamos da filosofia da adaptação, tá? Adaptar as condições ambientais, tá? Ambientais não é só do meio ambiente, tá? É da análise dos ambientes interno e externo. Vamos falar aqui de economia, enfim, você vai ver mais à frente. Aqui está sujeita, tá bom? Por meio dele, né, ó, busca-se aproveitar oportunidades, defender-se de ameaças internas e externas e ainda conhecer as forças e fraquezas. Em linhas gerais, ó, o objetivo da adoção desse planejamento é estabelecer a melhor direção a ser seguida, atuando de maneira inovadora e diferenciada. Volta aqui para mim. Falamos, deixamos bem claro o que é planejamento, o que é estratégia,
quais são as metas, não é verdade? O que é um planejamento estratégico que é voltado para o futuro? Nada, quando você for falar de estratégia, está relacionado ao dia de hoje, ao dia de amanhã, mas sim a um dia futuro, tá? Tudo bem, amanhã já é futuro? É, mas não dá para planejar alguma coisa para você fazer amanhã, a não ser que seja, eu preciso acordar mais cedo amanhã porque eu vou, sei lá, vou ao médico. E aí você planeja o dia de hoje para você dormir mais cedo, para acordar mais cedo. Mas não estamos falando disso. Quando nós falamos no meio empresarial, no meio organizacional, o planejamento estratégico é algo de longo prazo. É algo que tem várias etapas, várias metas a serem cumpridas até se alcançar realmente algo desafiador. Ah, eu quero simplesmente abrir mais uma sala na minha cooperativa. Isso é algo desafiador? Não. Basta você ter algum pouco recurso ali, você contrata um pedreiro, ele aumenta lá a sala, abre uma sala nova e acabou. Não. Agora, eu quero em 5 anos abrir mais 3, 4 cooperativas dentro do nosso estado de Rondônia. Aí é algo desafiador, porque vai envolver uma logística muito grande, é lógico. Recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, enfim. Não é isso, professor Jorge? Como é que estamos de interação aí, professor? O que o senhor acha do conteúdo, planejamento estratégico como um todo? Exatamente, professor. Então, inicialmente gostaria de retribuir o carinho aqui, a saudação que nós estamos recebendo da Escola Arco-Íris e da Escola Jaime Peixoto e Fernando Sabino. Muito obrigado pela saudação e pela participação. Então, professor, como sempre, muito feliz nas explicações, muito claro. E caso eles não esteja sendo claro de alguma forma, por favor, interaja, mande suas perguntas, sua participação. E o que eu tenho simplesmente para tentar contribuir com a fala do professor é que nós estamos tentando, com esse conhecimento que nós estamos transmitindo nesse momento, evitar os improvisos. O planejamento, apenas somado ao que o professor acabou de falar, que nós evitemos os improvisos na hora de realizar nossos sonhos, nossas metas. Ok, professor? Muito obrigado, professor Jorge. Muito bem comentado. Olha só, um planejamento não é improviso. Se você planeja, você vai executar da forma como está planejado. Se você planeja, você está olhando quais são os perigos, né? Quais são as ameaças, nós vamos falar aqui agora, que podem acontecer para que a sua meta não seja alcançada, tá? Não vamos pular a etapa não, vamos aqui então para você entender alguma coisa. Quais são as características básicas aí do planejamento estratégico? Coloca na tela aí que eu quero te dizer uma coisa, ó. Ele é projetado a longo prazo, isso aqui você precisa deixar muito claro, tá? 5 anos ou mais, tá? Mas é claro, sempre que você vai encontrar os autores dizendo que o longo prazo, na verdade, é 5 anos. Acima disso, infelizmente, muitos você não consegue projetar, você não consegue. Um prazo de 5 anos já é um prazo muito longo para você realmente estabelecer metas que você consiga atender, não é verdade? Ele também é voltado às relações entre a organização e o seu ambiente, tá? E, portanto, sujeito à incerteza, né? Ó, são 5 anos, gente, tá? Quanto aos eventos ambientais. Você não sabe o que vai acontecer, inclusive com o mundo dentro de 5 anos. Você não sabe o que vai acontecer com a economia, com a política, até com os seus funcionários, tá? E até com você mesmo, não é verdade? Então não tem como você, tá? Então é algo sujeito à incerteza quanto a vários eventos, tá? Devido ao fato de lidar com a incerteza, ele também tem suas decisões baseadas principalmente em julgamento e não em dados. É aquela situação que nós deixamos muito bem claro aqui para você, pode voltar para mim, é o seguinte, é uma incerteza. O que vai acontecer daqui a 5 anos? Na melhor das hipóteses, você imagina que de repente você iniciou hoje uma faculdade de algum curso e ele daqui a 5 anos, a melhor da hipótese é que você esteja formado, certo? Certo. Mas se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, você não tem como prever, não é verdade? Se alguém da sua família, algum parente adoecer e você precisar acompanhar essa pessoa, você vai ter que largar a faculdade. E aí, ou seja, já vai aumentar 6 meses, ou 1 ano, ou mais até o seu retorno. Assim acontece nas organizações. Eu prevejo abrir 3 cooperativas só dentro do meu município em 5 anos. É possível? É claro, com um planejamento muito bem adequado é possível. Mas digamos que ao longo desses 5 anos, mude a economia do país. Nós entramos em um período de recessão. A política mude. Opa, e criaram novas leis e está dificultando a abertura de novas cooperativas, de novas empresas. É algo que você não tem poder. E aí, ou seja, pode atrasar ainda mais o seu processo, né, de alcance desses objetivos. Então, o planejamento estratégico, você consegue planejar, mas está lá
num horizonte futuro, né? Falando de planejamento futuro, e muito incerto. Pode ser que você consiga, pode ser que não. A melhor das hipóteses, é claro, é você realmente alcançar o objetivo. Caso não alcance, felizmente você também não pode ficar desanimado. É lógico, volta a planejar de novo para que o mais cedo possível você consiga alcançar essas metas, tá? Vamos falar então do planejamento tático. Pode colocar aí, eu quero te dizer uma coisa, ó. Ele é aquele que traduz os objetivos e planos estratégicos, tá? Mais amplos, em objetivos e planos específicos. Ó, o estratégico, ele dizia lá, ó, em 5 anos eu quero abrir mais 3 cooperativas. Opa, agora nós vamos passar para o tático. O que eu preciso? Ó, vamos especificar, ó, os específicos que são relevantes para uma parte definida da organização. Geralmente o quê? Uma área funcional como marketing ou produção. Tem mais características aqui, ó. É o processo de planejamento formalizado e de médio prazo, tá? O estratégico era de longo prazo, o tático já é de médio, tá? Empregado para definir e atingir os objetivos de cada departamento separadamente. Como o negócio, então, irá competir dentro do seu mercado, tá? Que produtos, serviços nós devemos oferecer? A que consumidores deseja servir? E, é claro, quais serão as técnicas e os procedimentos de produção e estoques? Como os recursos serão distribuídos dentro dos negócios? Outra característica aqui, ó, do planejamento tático, ele é projetado a médio prazo, né, como eu falei para vocês, até 3 anos. O estratégico é até 5 anos, tá? Ele também é de amplitude mais restrita, pois enquanto o planejamento estratégico tem foco na totalidade da organização, o tático detém-se apenas a parte dela, ou seja, aos departamentos internos, às unidades de negócio. Tá entendido? Ele então é um processo permanente e contínuo, tá? Dentro da organização, pois não se esgota na simples montagem de um plano de ação. Pode voltar aqui que eu quero te dizer uma coisa. Estratégico, olha só, o estratégico 5 anos, tá? Ele vai trabalhar com metas de longo prazo e está o quê? Está voltado para quê? Para um mundo incerto, tá? Você não tem certeza de que você vai alcançar aquela meta, por mais que você planeje da melhor forma possível. É claro, você vai trabalhar para o alcance delas, mas se você não conseguir, por algo que não está dentro daquilo que você tem poder sobre ele, você não vai alcançar. Mas o tático, na verdade, ele já vem o quê? Um período de 3 anos, tá? Ele é aquele de médio prazo que você consegue trabalhar continuamente. Opa, 3 anos já é algo bem rápido, na verdade. Você pensa que, nossa, 3 anos, né? Você, aluno que está aí no ensino médio, você pensa, meu Deus do céu, eu estou entrando agora no primeiro ano do ensino médio. 3 anos demora muito, demora não. Passa muito rápido. Quando você pensa que não, você já terminou o primeiro, já começou o segundo ano e já está pensando, né, no Enem. Da verdade, já deve estar pensando na prova do Enem quando você está no terceirão. E aí você começa, nossa, como passou rápido. É assim também nas empresas. Quando a empresa começa a planejar taticamente, ela começa a analisar as variáveis que vão acontecer ao longo desse período médio, tá? Ao longo dos departamentos. Opa, será que se eu abrir mais uma loja em 3 anos, né? Lembra que a gente falou 3 lojas em 5 anos? Se de repente em 3 anos eu conseguir abrir mais uma loja, essa segunda loja ou essa segunda cooperativa vai me trazer lucro 2 vezes, não é verdade? Pensando taticamente. Se eu tenho um lucro muito maior em 3 anos, nos próximos 2 eu consigo abrir mais uma e eu chego lá a 3 lojas, 3 cooperativas novas no prazo de 5 anos. Mas o pensamento ele é contínuo. Tá? Você, quando está trabalhando no planejamento tático, você está pensando continuamente quais os departamentos são necessários, tá? Quais as pessoas são necessárias, qual o recurso necessário que eu vou precisar para poder abrir mais uma loja daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, enfim. E aí você começa a analisar variáveis que estão mais ao seu alcance e não simplesmente aquela que, nossa, meu Deus do céu, daqui a 5 anos, onde eu vou parar? Daqui para lá muda a política, tá? Muda de repente os gestores municipais, gestores estaduais, até de repente os gestores nacionais, né? Os federais, com a presidência da República como um todo. E aí você pensa, como será que vai ser essa continuidade? Será que eu vou chegar a alcançar? Mais 3 anos não. 3 anos você já consegue planejar e já consegue ver um horizonte muito mais perto. Tá? Porque você sabe qual a capacidade que você tem de repente abrir novas cooperativas ou não. Ou segurar um pouco, eu consigo trabalhar cada departamento ou cada unidade de negócio. Tá? Eu queria deixar claro para você o seguinte,
né? O professor Jorge está ali à disposição, tá? Qualquer dúvida, tá? Os alunos que estão aí, eu estou vendo aluno ali atrás, que está dormindo, professor Jorge. Tem aluno ali que está dormindo, tá? Estou vendo, manda foto aí que eu vi aluno dormindo aí, professor. Professor presencial, dá um alô aí para esse aluno, porque nós estamos falando de planejamento. Isso aqui serve para a sua vida pessoal também, não só para a cooperativa, mas para a sua vida pessoal, tá ok? E aí, é claro, nós quando estamos falando de planejamento, nós precisamos lembrar que sempre é voltado para o futuro, tá? E metas de longo prazo e metas de médio prazo, tá? Professor presencial mesmo, ele de repente começa a planejar como ele vai receber os alunos uma semana antes. Ele vai verificar o local de trabalho, na verdade, onde os alunos vão assistir, a sala de aula, e tudo ele começa a analisar, a praticar, colocar em prática o plano, tá, de ensino ou o plano de aula dele para essa aula de hoje. Não é isso, professor Jorge? Exatamente, professor Alberto. Professor Alberto, gostaria de saudar aqui a escola João Marques, Irmã Dorothy, Pedro Mendes, que está mandando aqui saudação para o senhor e para mim. Muito obrigado pela participação e peço a palavra, depois dessa explicação fantástica que o professor Alberto acabou de dar para vocês, que nós precisamos compreender que a administração busca analisar todas as possíveis variáveis que podem impactar no nosso planejamento. Muitas variáveis a gente não consegue cobrir, não consegue abranger. Entretanto, gostaria de compartilhar uma frase que eu acho muito interessante, muito pertinente, que é a seguinte: você é o sócio majoritário da sua existência. Portanto, o fato de haver variáveis que a gente não consiga prever, ainda assim nós precisamos nos ater ao máximo de eventos que a gente possa antecipar antes deles acontecerem. Seria isso. Muito obrigado, professor. Muito bom, professor. Você vê, né? Você é o maestro da sua vida. Na verdade, você é o maestro da sua vida. É você quem toca a sua vida. Apesar de você não saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a 2 horas, daqui a um mês, não é verdade? Mas você começa a trabalhar, a se planejar na sua vida para você alcançar determinado resultado, determinado objetivo. E é claro, né? Será que você prevê que vai cair uma chuva daqui a pouco? Será que você prevê que vai estar muito sol amanhã e esse sol vai te atrapalhar ou a chuva vai te atrapalhar? Claro que não, não tem como. Nem as previsões mesmo, com toda a tecnologia existente hoje, eles conseguem prever furacões, eles não conseguem prever tufões e tantos outros acontecimentos aí que a natureza muitas vezes nos surpreende, não é verdade? E a natureza é algo dentro dessas variáveis dos ambientes, tá bom? Você vai ver daqui a pouco quando a gente chegar lá, tá? Vamos falar aqui no último tipo de planejamento, que é o planejamento operacional. Coloca aí, eu quero passar esse conteúdo para você, ó. Ele tem como finalidade estabelecer os procedimentos e as atividades específicas necessárias aos níveis inferiores, tá, da organização. Ele é o processo de planejamento formalizado e de curto prazo. Lembra lá que o estratégico era de longo prazo, o tático era de médio prazo e o planejamento operacional, ele é de curto prazo, tá? Ele é empregado para definir e atingir os objetivos mais imediatos, tá? Qual é a finalidade desse tipo de planejamento? É desenvolver planos, tá? Para períodos de tempo bastante curtos, por isso que ele é curto prazo. E focalizar tarefas, olha aqui, ó, da rotina, tarefas do dia a dia, tá? Como lotes de produção, roteiros de entrega, requisitos de recursos humanos, tá? Ele também cria um alicerce para a administração de funções, ó, como finanças, pesquisa e desenvolvimento, marketing, tá? De modo que elas possam apoiar a estratégia de nível de departamento ou unidade de negócio, tá? Quais são as principais considerações desse planejamento? Comunicar metas de curto prazo, descrever ações necessárias para alcançar metas de curto prazo e criar um ambiente que estimule o alcance das mesmas. Ele é realizado nos níveis aqui, ó, mais baixos da organização, ou seja, por isso que ele é um planejamento operacional. É lá no operacional que nós temos as pessoas que estão na linha de frente da organização, tá? E ele refere-se ao quê? Especificamente às tarefas e operações realizadas nesse nível. Ele é de caráter imediato e focaliza apenas o
curto prazo. Ele tem abrangência restrita ou local, abordando apenas uma tarefa ou uma operação, e ele estabelece as tarefas e operações com bastante detalhamento. Ele é o tipo de planejamento que apresenta os menores riscos com relação à incerteza, por sua menor abrangência e menor prazo de execução. E aí eu trago para você aqui as características de cada, um resuminho aí, de cada tipo de planejamento. Deixa eu voltar aqui de novo, coloca aí na tela. Então, o estratégico, ele está mais voltado para a alta direção, é aquela direção que vai definir, né, a visão da empresa, o foco no longo prazo, ou seja, os objetivos gerais, ele é até de 5 anos. Então, ele traz a seguinte situação: por que eu quero abrir novas cooperativas? Quando que eu vou abrir essas novas cooperativas? Ou seja, daqui a 5 anos, tá? O tático já está voltado mais para o nível organizacional dos gerentes, né? Nós temos a visão aqui por departamentos, opa, financeiro, opa, marketing, opa, produção, o que vocês vão trabalhar, como nós vamos fazer para criar novas cooperativas em 5 anos, tá? O foco, então, no médio prazo, as ações são por áreas específicas, tá? Então, onde e como nós vamos chegar ao alcance dessas metas para poder, de repente, subsidiar aí o alcance do objetivo estratégico. E é claro, o operacional está mais voltado para os supervisores, né? É a área maior da empresa aqui, é onde tem mais pessoas trabalhando, é onde tem a linha de frente, são os vendedores, são os supervisores, é todo aquele pessoal que está ali na linha de frente de atendimento para os clientes, tá? É a visão por tarefas. Opa, quanto de papel preciso para uma semana, para um mês? Qual a quantidade de material necessário para a execução do meu trabalho, né? É aquela rotina diária, tá? A rotina do dia a dia, como eu digo aqui no slide para você. E é claro, o que fazer? É o atendimento direto ao consumidor, é o atendimento direto ao fornecedor, enfim, ele é o operacional. Pode voltar aqui para mim, porque quando ele está falando de operacional, está falando das pessoas que estão na linha de frente. Se você tem, por exemplo, uma loja que você vai comprar sapatos, roupas e tudo mais, quem é o nível operacional dessa loja? O vendedor que vai te atender, o gerente que está lá para te liberar o crédito, para verificar, analisar os caixas dessa loja, o pessoal que faz a limpeza, o vigia, todos eles são de níveis operacionais, porque são eles que operam realmente as atividades de cada atividade dessa organização. Então você pensa, meu Deus do céu, e os gerentes? Esses gerentes, o que eles fazem lá no nível estratégico? Eles começam a analisar o seguinte, fazer um planejamento mais de médio prazo. Se as vendas continuarem boas, eu daqui 1 ano ou daqui 2 anos nós temos condições de ampliar a loja, nós temos condições de abrir uma nova loja, nós temos condições de adquirir outras lojas ou outros ramos. Esse é aquele tático. Mas eles também subsidiam aqueles que estão lá no nível estratégico. E aí o estratégico começa a olhar todo o movimento da organização lá do topo da pirâmide. Lembra que eu coloquei, está ali, né, tá no slide, lá do topo da pirâmide. E aí começa a analisar o seguinte, opa, estamos vendendo bem, estamos atendendo muito bem. A nossa empresa, nesses últimos anos, tem crescido muito, tem lucrado muito, então nós temos condições de abrir mais 10 lojas. Nós temos condições de adquirir novas empresas que vão agregar valor ao produto, ao serviço que nós já oferecemos ao consumidor final. Olha só, são tantas coisas que você precisa analisar no planejamento e como o professor Jorge deixou isso muito bem claro, não é algo de improviso. Tá? Existem 2 palavras hoje nesse ramo da administração que nós sempre falamos o seguinte, existe o planejamento, que é aquele que você estabelece metas para um futuro e ações que vão conseguir fazer com que você alcance essas metas, e existe um negócio chamado fazejamento. Tá? Esse fazejamento é aquele famoso improviso que o professor Jorge falou. Tá? É você simplesmente, não, vou fazendo aqui. Se der certo lá na frente, beleza. Se não der, né, eu vou fazendo. Né? É o famoso fazejamento. É aquela história de você querer planejar uma viagem e simplesmente comprar as passagens em cima da hora, ou seja, você vai estar comprando mais caro. Você chega, não, lá quando eu chegar no local eu vou decidir para onde eu vou. E aí de repente você chega lá, todas as vagas do ônibus que vão para esse local que você queria já estão lotadas, você não consegue mais encontrar ingressos, enfim, o teu fazejamento não deu certo. Tá? Você até pode chegar no destino, mas não da forma como você realmente imaginaria que fosse. Não é isso, professor Jorge? Exatamente, professor. Muito interessante. Que explicação fantástica, não é, caro aluno, cara aluna? Apenas
tendo a pretensão de retocar ou contribuir para a brilhante explicação do professor, trazendo para uma realidade do dia a dia. Eu, quando estava no meu curso de administração, eu sempre tentava traduzir os termos técnicos, as explicações técnicas, para algo mais do meu dia a dia, como, por exemplo, quando eu tentava emagrecer, né? Um exemplo bem interessante, engraçado até. Eu queria perder 10 quilos em um ano, então eu pensava lá no final, já com 10 quilos mais magro. E comecei a perceber que já no dia seguinte eu tinha que pensar no que eu ia comer, na minha rotina, se as minhas atividades iam continuar a mesma, e depois de 2 meses, depois de 8 meses, enfim. Então, na medida que o professor Alberto foi explicando da maneira com que ele tem conduzido, da maneira brilhante que ele tem conduzido, tente fazer essas associações com algo que você consiga digerir de maneira mais fácil, que você consiga, de repente, pegar todas as terminologias técnicas que nós estamos passando para você, pois trata-se de uma organização, trata-se de uma empresa, e tente levar para a sua vida, ok? É isso, professor. Obrigado. Obrigado, professor Jorge. E é claro, né? Planejamento é algo que já está bem batido aí na sua mente, eu tenho certeza disso, e você já vai começar a pensar de uma forma bem diferente. Vamos passar então para a análise de ambientes, tá? Que é algo que você precisa ter em mente muito fácil. E é claro, nessa análise de ambientes nós temos um pequeno vídeo aí que você vai assistir agora e vai deixar muito mais claro o conteúdo para você. Pode rodar. Amiga, sabe o que eu tava pensando? Que a gente podia viajar pra praia. O que você acha? Eita, amiga, eu queria viajar, mas acho que a gente podia ir pro frio, né? Não, acho melhor ir pra praia. Ah, Bem melhor, tu não acha não? tá, então a gente precisa de um planejamento estratégico. Primeiro, tu quer ir quando? Mês que vem. Não, mês que vem Mês que não, vem. mês que vem tá muito em cima, a gente precisa de muito tempo para se planejar. Primeiro, a gente precisa escolher um lugar que seja legal para nós duas, né? Tem que ser... Olha aí, então, vamos lá, daqui a pouco a gente já vai rodar o vídeo para você, o vídeo correto, tá? Enquanto isso, vamos começar a ler aqui o conteúdo. Coloca na tela o slide para você entender muito bem como é que funciona essa questão da análise de ambientes, tá? A análise de ambientes, ela é a prática de rastrear as mudanças no ambiente que possam afetar uma organização e os seus mercados, tá? Essas mudanças ocorrem em todas as dimensões do ambiente, tá? E elas ocorrem com extrema e intensa rapidez, fazendo com que as empresas tenham que se adaptar com extrema agilidade a novas situações. Todas as organizações, gente, eu estou falando todas, não é só uma, não é metade, não é 80%, não. Todas as organizações estão sujeitas às influências do ambiente e por isso a sua análise é fundamental a fim de que a gestão possa ser orientada para o alcance dos resultados. É através dessa análise ambiental que se consegue definir os diferentes cenários competitivos, tá bom? E é por isso que eu trago uma ferramenta muito importante aqui para o seu conhecimento. Essa aqui nunca mais você vai esquecer, tá bom? Antes de falar nela, eu quero colocar aí a externa para você entender muito melhor de uma forma bem prática. Pode rodar aí, por favor. Para analisarmos melhor os fatores internos e externos, vamos imaginar um quadro dividido em 4 partes, onde as variáveis forças, oportunidades, fraquezas, ameaças são dispostas. Os fatores externos são definidos por concorrentes, consumidores, fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, legais, tecnológicos. Quando analisamos esses fatores, estamos visualizando as ameaças e oportunidades do negócio. Podemos exemplificar as oportunidades como aumento do poder aquisitivo da população, diminuição da regulamentação, liberação de crédito para o setor imobiliário, saída do mercado de um concorrente. E as ameaças podem ser exemplificadas por elementos como recessão, mudanças demográficas, nova tecnologia, entrada de novos concorrentes no mercado, protecionismo externo. Os fatores internos dizem respeito aos pontos fortes e fracos de uma empresa. Forças significam os diferenciais existentes na empresa, como estes exemplos. Fraquezas mostram os problemas ou possíveis condições da empresa que podem vir a prejudicá-la, como estes exemplos.
Cada empresa vai realizar sua análise de acordo com a sua realidade interna e externa. Nossa, o marketing é uma ciência mesmo, hein? Mas como o lançamento exclusivo da loja da esquina pode interferir na promoção da Dona Azul? Tudo depende da estratégia que a Dona Azul adotou. Aí, muito bem, né? Você viu um exemplo clássico aí da análise de ambientes, como as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos entender muito bem como é que funciona cada uma delas. Dá uma olhada aqui na tela e eu quero te mostrar isso, deixar isso muito bem claro. Veja bem, quais são os fatores positivos de uma organização? São as suas forças, né, e as oportunidades. Mas lembrando bem, os negativos são as fraquezas e ameaças. Aí eu quero que isso aqui deixar muito bem claro para você o seguinte: sempre quando você falar de fatores internos, é aquilo que você consegue dominar, é aquilo que você tem poder sobre ela. Por exemplo, as forças e as fraquezas. Tudo aquilo que você tem de força, eu vou mostrar alguns exemplos, igual foi mostrado no vídeo, tá? É algo que você tem domínio, tá? As suas fraquezas também. Mas aquilo que é externo, tá? São as oportunidades e ameaças, é aquilo que você não tem domínio sobre o que vai acontecer. Por exemplo aí, ó. Fatores externos, aliás, internos, os pontos fortes e as fraquezas, ó. É a boa imagem da empresa, é a qualidade do produto, as boas parcerias, forte tecnologia, inovação, tá? As fraquezas seriam os custos altos, a falta de experiência, a falta de capital para investir, tá? Volta aqui para mim que eu quero te dizer uma coisa sobre esses fatores internos. Lembra bem, fatores internos é tudo aquilo que eu tenho domínio, que a tua organização, que a minha organização tem domínio. Eu tenho domínio sobre a boa imagem. Quem é que constrói uma boa imagem? Né? Se for uma imagem pessoal, quem é que constrói a boa imagem? A minha boa imagem, quem constrói? Sou eu, professor Jorge. A minha boa imagem sou eu, tá? Eu preciso construir uma boa imagem para que quem me vê, tá, me vê como uma boa pessoa. É assim como funciona as organizações. São as organizações que constroem boas imagens delas mesmas. Quem é que tem a qualidade do produto? Quem detém essa qualidade do produto? É a política? É a economia? São os fornecedores? Não, é a própria empresa. Ou seja, os fatores internos estão ligados a tudo aquilo que nós, como organização, temos o domínio. Por exemplo, as fraquezas, custos altos. Eu tenho como baixar o custo? De repente tem, tá? Falta de experiência, como é que eu posso reduzir essa fraqueza? Treinando os funcionários, capacitando esses colaboradores, colocando eles para cursar um curso técnico em cooperativa, já pensou? EAD, que vai ser muito mais fácil, igual você está fazendo, tá bom? E aí, é claro, pode voltar na tela que eu quero te mostrar os fatores externos, olha lá, ó, que são as oportunidades e as ameaças. O que eu tenho como exemplo de oportunidades? Novas tecnologias, tá? Produto com diferencial, fraca concorrência. Opa, é uma oportunidade de você chegar com o teu produto em uma cidade e não ter quase ninguém concorrendo com você, é uma oportunidade. Leis que favorecem a produção. Como ameaças, nós temos exemplos aqui, pouca adaptação às tecnologias, né? Mudanças na legislação, economia, política, volta aqui. Olha só esses fatores externos. Lembra bem, os fatores internos são as forças e fraquezas que você, ó, tem domínio delas. Agora, as oportunidades e ameaças não dependem de você. Né? Imagine que você quer abrir uma loja, sei lá, um carrinho de cachorro-quente. Pronto, vai começar a vender cachorro-quente. E aí você vai para um local onde tem muito concorrente. É culpa sua? Não. Mas se você vai para um local onde tem pouca concorrência, né, uma oportunidade para você começar a lucrar, a vender o teu produto, né, de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, porque vai ter muita gente e pouca concorrência, então todo mundo vai vender. Ou até só você, dependendo do gosto do teu produto, não é verdade? A legislação, a economia, a política, como eu falei aqui, você tem poder sobre elas? Seja sincero, claro que não. Eu não mando na economia, eu não mando na política, apesar de nós sabermos que somos nós quem votamos, não é verdade? Mas as leis são criadas por eles, muitas vezes pelo voto popular, mas enfim, nós não temos domínio sobre elas. Nós até podemos propor, né, como os projetos de lei como um todo, podemos propor, mas se elas vão ser aprovadas não depende de nós, né? Depende da política, dos políticos que estão lá administrando a administração pública, não é verdade? Vamos para frente aqui, ó, para você entender melhor o que seria análise ambiental. Tá? Quando nós falamos de análise ambiental, nós estamos falando aqui, ó, de um macroambiente que vai trabalhar o quê? Ó?
as variáveis tecnológicas, econômicas, legais, demográficas, ecológicas, culturais, sociais e também as políticas. E aí nós estamos falando também do microambiente, que nós temos quem? Os concorrentes, os clientes, tá? Os fornecedores e, é claro, o ambiente interno é aquele totalmente voltado para a empresa. O que nós temos como ambiente externo aí, o macroambiente? Inúmeras oportunidades e ameaças surgem desse macroambiente em constante mutação. As organizações devem ser extremamente hábeis ao identificar as diversas variáveis que compõem o ambiente, tá? As oportunidades e ameaças são encontradas pela influência de tendências, tá? Uma tendência é uma direção ou sequência de eventos que vem ocorrendo ao longo do tempo que prometem durabilidade, tá? Compreende então o microambiente, ainda do ambiente externo, o microambiente compreende o meio específico em que a organização opera, tá? Ela envolve outras organizações, instituições, grupos, indivíduos com quem uma determinada organização mantém um relacionamento, por exemplo, os concorrentes, os fornecedores, tá? Que possibilitem a sua operação de modo a propiciar benefícios mútuos, tá? E no ambiente interno ou no microambiente, ele tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e qualidades da organização que está sendo analisada, né? Ou seja, os pontos fortes, os fracos da organização deverão ser determinados diante da sua atual posição, produto, mercado. Ele precisa ter como referência o ambiente interno a comparação com outras organizações do seu setor de atuação, sejam elas concorrentes diretas ou apenas concorrentes potenciais. Quais são os fatores aí influenciadores desse ambiente? São os aspectos organizacionais, né? Ou seja, a rede de comunicação, a estrutura da organização, tá? A hierarquia de objetivos, a política, os procedimentos internos, tá? As regras, as normas, enfim, e tantos outros. Aspectos de pessoal, ó, as relações trabalhistas, as práticas de recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, enfim, os aspectos de marketing, a segmentação do mercado, as estratégias referentes ao produto, preço, praça e promoção. E ainda também os aspectos de produção, né, como layout das instalações da fábrica, a P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, uso de tecnologia, matéria-prima, entre outros, tá? Os aspectos financeiros não pode deixar passar, né, como a liquidez, a lucratividade, atividades, oportunidades e tantos outros. Volta aqui para mim, porque eu quero te falar algo agora muito importante, que é a identidade organizacional. Você já definiu o que é planejamento, você verificou que existem 3 tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. Tá? Você já começou a fazer análise do ambiente interno, que é aquilo que você tem domínio, tá? São as forças e fraquezas. Você pode mudar esse ambiente interno à medida que você vai ganhando experiência, que você vai trabalhando na sua organização. E é claro, os fatores externos, que são as oportunidades e ameaças, é aquilo que você não tem domínio, mas que podem trazer benefícios para a tua organização. Então nós já vimos tudo isso hoje, somente nessa aula, e agora nós precisamos trabalhar algo que está muito ligado à questão do planejamento estratégico, da gestão estratégica da tua cooperativa, que é a identidade organizacional. Quem é você? Eu sou o professor Alberto, trabalho no Instituto Federal há 2 anos, sou professor da disciplina da área de administração, assim como o professor Jorge, né? A nossa identidade é o quê? Nós sermos professores, nós trabalharmos dentro da metodologia, dentro daquilo que a organização, o Instituto Federal, nos oferece. E aí nós levamos esse conhecimento até você. E a tua organização, quem ela é? O que ela pretende? Onde ela quer chegar? Quando que ela quer chegar? Qual é a visão? Onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? É a tua identidade organizacional, a identidade da tua cooperativa. Coloca na tela aí que eu quero te mostrar. Tomando como base a orientação necessária ao planejamento, é preciso estar claro que o estabelecimento de missão, visão e valores de uma organização é requisito fundamental para a consolidação desse processo de forma plena. Por esse motivo, a missão, a visão e os valores constituem o que se chama de identidade organizacional. O que é uma missão? Volta aqui para mim. O que é uma missão? Eu tenho a missão de me tornar a pessoa mais feliz desse mundo, que vai trazer benefícios para todo mundo. Calma, calma. Você tem uma missão da sua vida? Com certeza você tem.
mas a tua empresa também precisa ter, a tua cooperativa também precisa ter, e eu vou te falar nela aqui, porque esse nosso tempo está acabando, mas eu vou continuar. Coloca na tela aí a missão, tá? Uma missão, então, constitui uma postura clara, coerente e objetiva dos propósitos e das responsabilidades de uma organização frente aos seus clientes, com a finalidade de responder aos seguintes questionamentos, tá? Antes de colocar os questionamentos, a missão, ela é a razão de existir da organização. Por que que a organização existe? Para que ela serve, tá? Toda organização, ela tem que ter uma razão de existir. Não é somente para ganhar lucro, tá, gente? Ela vai atender a uma necessidade de algo ou de alguém. Ela vai atender requisitos para poder completar a vida de alguém ou a outras organizações como um todo. E quais são esses questionamentos? Na verdade, não estão aqui, na verdade, professor? Vamos para daqui. A missão, então, ó, por que a cooperativa existe? O que a cooperativa faz? Para quem? Então, ela é a razão de existir da organização. Volta aqui. Por que a tua cooperativa existe? Ah, a minha cooperativa existe porque ela vai liberar crédito para o agricultor, ela vai liberar crédito para o industriário que queira abrir um laticínio, ela vai liberar crédito para aquele que quer trabalhar com venda, com produção de leite, ela vai liberar crédito para poder trazer benefícios para a sociedade em geral, para a comunidade, e vai entregar um produto de qualidade para essa sociedade a quem está oferecendo. Olha só essa missão, tá? O que a cooperativa faz, tá? Para quem? E tudo isso tem que estar dentro da sua missão. Eu vou mostrar uns exemplos aqui para você, ó. Por essas e outras razões, uma missão compreende fielmente a determinação do motivo central do planejamento estratégico, ou seja, é a determinação de aonde a cooperativa quer chegar, tá? Ela compreende delimitar a função ou funções que a organização deve desempenhar, as necessidades a que deve atender, buscando justificar a sua razão de existir. E aí eu trago aqui alguns exemplos, você tem um material aí, eu não preciso mostrar para você novamente, tá bom? E antes de falar da missão, nós vamos encerrar esse nosso bloco aqui, daqui a pouco a gente volta para continuar esse conteúdo, está quase acabando, e a gente vamos responder alguns questionamentos aí, não é mesmo, professor Jorge? Perfeitamente. Até daqui a pouquinho, na correção das nossas atividades. Muito obrigado por enquanto. Até já, pessoal. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aqui para o nosso segundo bloco. Nós terminamos o primeiro bloco falando, né, do que é a missão, não é verdade? Então a missão é por que a cooperativa existe, o que ela faz e para quem que ela faz. Toda organização ela necessita ter uma missão, né? E aí nós falamos que na verdade a missão é a razão de ser e de existir dessa organização. Demos alguns exemplos para vocês. Eu gostaria até de colocar um exemplo na tela aí só para vocês acompanharem melhor. Coloca aí, ó, por exemplo, esse exemplo aqui da Unimed, né? Ó. Gerir com sustentabilidade, competitividade e desenvolvimento pleno, fortalecendo os princípios na valorização do trato médico. E dessa Sicredi aqui, que também é uma cooperativa, né? Ó. Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento. Olha só, lembra que é a razão de existir? Qual é a razão de existir da Sicredi? Valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. E aí nós vamos entrar então na visão corporativa, né, que é mais um desses 3 elementos da identidade organizacional. Lembramos que a missão é a razão de existir da organização, ou no nosso caso aqui da cooperativa. Vamos para a visão então? Vamos lá então. Caracteriza-se pelo seu propósito, tá? E diz respeito aonde ela quer chegar. Então a visão é aquela visão de longo prazo mesmo, onde eu quero estar daqui a tantos anos. Tal visão representa uma projeção futura, ó. É a visão, gente, é o que você vê lá na frente, tá? Desejada, servindo como guia para a definição dos objetivos e a realização da missão, tá bom? A visão ela é a descrição do futuro desejado para a cooperativa. Ela envolve ainda os desejos de aonde se quer chegar, assim como a missão. A visão deve ser claramente definida e divulgada
para todos os funcionários. Alguns exemplos aqui, eu vou dar exemplo do nosso Instituto Federal de Rondônia, tornar-se padrão de excelência no ensino, pesquisa e extensão na área de ciência e tecnologia. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você, hoje, aí no seu município, no seu distrito, no seu polo, onde você está aí nos diversos lugares desse nosso estado de Rondônia, e é claro, você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, do Instituto Federal de Rondônia, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, não é verdade? Você se pergunta, qual é a minha visão, tá? Quem eu quero ser? Você já teve uma pergunta de seu pai ou de algum parente seu dizendo, o que você quer ser quando crescer? E aí você imaginou lá no futuro, quero ser médico, advogado, professor, eu quero dar aula no Instituto Federal, da disciplina de gestão estratégica em cooperativa. Já pensou? Olha só a tua visão, ó, lá no futuro, o que você quer ser quando crescer? E aí você pensa onde? Quando você já estiver grande, quando você já estiver crescido, né? A visão nada mais é do que isso, é aquilo que você entende onde você quer estar daqui a tantos anos, a determinado tipo de tempo. Então, lembre-se bem aí que a visão nada mais é do que a descrição do futuro desejado para a cooperativa. No nosso caso, a descrição do futuro desejado para nós mesmos, tá? Vamos ver então aqui o que são os valores. Pode colocar na tela aí. Os valores significam princípios, tá? Elementos norteadores, crenças ou atributos que servem aí de guia, né, ó, para comportamentos, atitudes e decisões organizacionais. Eles também podem ser vistos como um conjunto de crenças, tá? O que são as crenças? É aquilo que você acredita, quais são os seus princípios, tá? Que definem e facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, da visão e, é claro, dos próprios valores, tá? Eles também definem e facilitam a articulação de missão, visão e valores, facilitam a colaboração entre os empregados, o comprometimento dos empregados com o mercado e também o comprometimento dos empregados com a comunidade e a sociedade. E aí eu tenho um exemplo de valores aqui que é o do IFA, é bem grande, não vou ler, você tem esse material, tá? E nós vimos nessa aula então os tipos de planejamento, como operacional, curto prazo, tático, médio prazo, estratégico, longo prazo, e também falamos da identidade organizacional, que era a missão, ou seja, é a razão de existir da cooperativa, a visão, acabamos de ver, né, a identidade organizacional, é o que a cooperativa quer se tornar, o que ela almeja, onde ela quer chegar, no seu caso, o que você quer ser quando crescer. E os valores também orientam a cooperativa para que ela não fuja de suas crenças, ou seja, daquilo que ela acredita. Vamos então para os exercícios, volta aqui para mim que eu quero te falar uma coisa. Nós temos alguns exercícios aqui, já vimos que muitos alunos, muitos professores presenciais já mandaram algumas fotos aí, né? Quero dizer para você o seguinte, manda foto somente da resposta da questão, ou escreve, se for possível escrever, ó, questão 1, a resposta é a letra A, é a letra B, a letra C. Fala quem foi o aluno que vai ser muito mais fácil para nós aqui. Se tiver alguma subjetiva, tudo bem, pode mandar professor Jorge, nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Vamos então para a questão 1. Um planejamento estratégico é definido como de longo prazo, pode colocar na tela aí, ou seja, a partir de 5 anos ou mais, já falamos disso aqui, tá? Diante do enunciado, marque a assertiva correta. E aí ele trouxe aqui letra A, B, né, C, D e E. Nós temos alguma resposta aí, professor Jorge? Ainda não chegou nenhuma resposta dessa pergunta. Ainda não? Ainda não. Mas eu tenho certeza que os alunos já devem ter respondido, tá? Vamos verificar aqui a seguinte situação. Quem ainda não respondeu, manda a sua resposta aí, pelo amor de Deus. Queremos saber se você está dentro daquilo que nós estamos trabalhando aqui, se você realmente está entendendo o conteúdo. Então ele fala aqui o seguinte, um planejamento estratégico é definido como de longo prazo, falamos disso, ou seja, a partir de 5 anos ou mais. E aí ele pede para marcar a assertiva correta. Vamos ler a letra A aqui. As organizações estão voltadas para a organização de suas rotinas. Tem a ver com planejamento estratégico? Se é de longo prazo, é rotineiro? Não, não é verdade? Letra B, né? A análise de ambiente e de pontos fortes e fracos é necessária para a tomada de decisões? Opa, vamos começar a analisar aqui, ó. Né? Vamos verificar aqui. Letra C. A análise dos resultados dos departamentos é primordial para as decisões mais acertadas? Calma, vamos verificar muito bem. E a letra D, o atingimento dos objetivos está voltado para metas de até 1 ano. Aí nós falamos no enunciado que é até 5 anos, então essa aqui está totalmente fora. Resposta correta da questão 1, então,
Letra B, a análise de ambiente e de pontos fortes e fracos é necessária para a tomada de decisões. Volta aqui para mim porque eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Planejamento estratégico, longo prazo, a partir de 5 anos, tá? Você vai analisar coisas da rotina, do dia a dia? Você vai verificar resultados dos departamentos? Não, claro que não. Nós falamos que o longo prazo é aquilo que você almeja lá naquele futuro, mas que nós temos várias incertezas. Por isso que nós fazemos a análise de ambiente, por isso que nós utilizamos a análise fofa, onde nós temos a análise SWOT e a análise fofa, tá? Porque fala das fraquezas, das oportunidades, das forças e também das ameaças. Ou, em outro modo, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. E é claro, tudo isso circunda o ambiente da organização e dá um poder de decisão para o administrador, para o gestor da organização de tomar uma decisão que vai levar a empresa a chegar aí no seu objetivo, tá? Falamos então de planejamento estratégico. Questão 1 é a resposta, então, a letra B. A análise de ambiente de pontos fortes e fracos é necessária para a tomada de decisões. Vamos então para a questão número 2, pode colocar aí. O planejamento tático é voltado para áreas internas da organização, ou seja, é realizado pelos diversos departamentos internos, né? Cite abaixo as áreas que estão voltadas para esse tipo de planejamento, ou seja, planejamento tático é aquele de médio prazo de até 3 anos. A presidência, será que ela é uma das áreas que está voltada a planejamento tático? Não sei. Direção geral, acionistas, opa, calma lá. Setor de limpeza, ele está lá no nível tático? Pelo amor de Deus. Segurança e portaria, sei não, viu? Será que o porteiro está lá no nível tático? Gerência, marketing, corporativo e qualidade. Opa, já começou a aparecer uma resposta mais dentro da nossa realidade do planejamento tático. Balcão de vendas, estoque, distribuição, ou nenhuma das alternativas. Volta aqui para mim. Devo revisar para você o seguinte, planejamento tático é aquele de médio prazo, tá? De até 3 anos. Tá bom? Até 3 anos. E ele vai trabalhar mais especificamente nas áreas de departamento, tá? É aquele que vai cuidar exatamente da parte financeira, da parte de marketing, da parte de publicidade, tá? Da área de recursos humanos, né? É aqueles departamentos, ou até quando se trata de uma grande empresa, de uma empresa multinacional, das unidades de negócio em si. Ele não trata aquele de longo prazo, mas aquelas ações que estão mais voltadas para a área de departamento, tá bom? Então, se você mandou sua resposta, eu quero ver se ela vai bater com a minha aqui, ó. Coloca na tela que eu quero te mostrar, então. Olha só aqui, ó. Resposta, então, da questão número 2 é a letra C. Gerência, marketing, corporativo e qualidade. Volta aqui. Ei, meu querido, a presidência está dentro do planejamento tático? Não, a presidência está lá no topo da organização. É planejamento estratégico, tá? É aquele que pensa no futuro da organização, é aquele que detém a missão, a visão e os valores da organização para onde ela quer chegar, onde ela quer ser, onde ela quer estar quando crescer, não é verdade? Então a presidência não está, a letra A está totalmente descartada. E aí nós chegamos na letra B, setor de limpeza, segurança e portaria. Meu querido, o que é isso? Segurança e portaria? Apesar de podemos tratá-los como departamentos, né, ou áreas específicas da organização, mas tá tático? É tático isso? Claro que não. Isso é operacional, nós já falamos disso também. Vamos falar daqui a pouco mais sobre ele. Então, nós falamos então da gerência, do marketing corporativo e da qualidade. Opa! Agora começamos a analisar departamentos de uma forma muito mais organizada. A gerência, né, de uma organização é aquela que determina como cada departamento vai trabalhar, como cada área vai se comportar diante de determinada situação, tá? É a gerência quem vai subsidiar a presidência, a alta direção da organização, de quanto nós temos de recurso, tá? De quanto nós podemos gastar. É ele, a parte financeira, a parte orçamentária que está lá, que realmente vai falar, ó, direção, ó, presidência, nós temos dinheiro para abrir outra loja, tá? Que a parte operacional está trabalhando tão bem que os lucros estão sendo muito bons. Nós temos condições de abrir mais uma cooperativa, mais 2 em tantos anos. Então ela vai subsidiar a alta direção, ou seja, quem está lá no planejamento estratégico, das decisões a serem tomadas no longo prazo. Lembrando que o planejamento tático é aquele de médio prazo, mas está voltado exatamente para os departamentos ou as unidades de negócio como um todo. Professor Jorge,
Temos aluno, como é que estamos nessa resposta aí da questão número 2? Teve gente que mandou a resposta aí? A questão número 2 aqui, Escola Campus São Francisco do Guaporé, marcou letra C, professor. Muito bem, ó, pessoal lá de São Francisco do Guaporé, vocês estão parabéns, cara, vocês estão ó, afiados, não é verdade? Vamos então para a questão número 3, para verificar como é que vai ficar. Olha só, coloca aí na tela, o planejamento operacional, meu filho. Ei, meu filho, acorda, volta aqui para mim. Ei, meu filho, acorda, tu tá dormindo, rapaz. Olha, professor Jorge, tem um aluno dormindo ali, né? Ei, professor presencial, manda esse aluno acordar, pelo amor de Deus, brincadeira. Tenho certeza que está todo mundo muito ligado na nossa aula aqui de planejamento estratégico, mas quem estiver dormindo, meu filho, acorda, tá? Nós estamos falando de missão, visão e valores. O que tu quer ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? Quer estar aqui no meu lugar como professor de administração, no lugar do professor Jorge? Quer estar aí no lugar do professor presencial? Isso tudo você tem que definir. Começa a trabalhar a partir de agora, começa a colocar suas metas, começa a fazer um planejamento estratégico de 5, um tático de 3, ou um operacional mesmo, de até 1 ano. Começa a trabalhar isso na tua vida, você vai ver como tudo vai ficar muito mais fácil. Coloca na tela a questão 3 aí para nós lermos. O planejamento operacional é definido como de curto prazo. Indique a resposta correta em relação ao mesmo. Temos respostas aí, professor Jorge. Então, também recebemos da Escola Campus de São Francisco do Guaporé, como resposta à questão número 3, letra C, professor Alberto. Letra C, será, rapaz? Deixa eu ler aqui então. Ó, planejamento operacional é definido como de curto prazo. Tá certo, aqui foi uma afirmação. Indique a resposta correta. Então, o operacional, ele abrange as áreas externas à organização, como política e economia? Pelo amor de Deus, claro que não, né? Setores de departamentos fazem parte do mesmo? Aí você pensa, não, mas o setor de limpeza é operacional. O setor de portaria é operacional. Calma, calma, vamos lá. Até 1 ano para desenvolver. Ele trabalha com rotina, com tarefas diárias, né? Todas estão corretas ou todas estão erradas? Vamos colocar direto a resposta. Parabéns aos alunos lá da escola. Qual é a escola, professor? Campus. Campus, lá do distrito, município de São Francisco do São Guaporé. Francisco do Guaporé. Eita, rapaz, esse Guaporézão, esse rio aí, né? Esse nosso Guaporé tão grande do nosso estado de Rondônia. É um rio muito bonito, na verdade. Já fui em São Francisco, cidade muito boa, muito tranquila, muito pacata, povo acolhedor. Parabéns aos alunos, tá? Parabéns, professor presencial, que está mandando a resposta dos alunos aí, ó. Então, resposta, letra C. Até 1 ano para desenvolver, não é verdade? Falamos isso. Trabalha com as rotinas, com as tarefas diárias. Ei, meu querido, olha aqui, ó. É aquela rotina do dia a dia. O operacional, lembra que eu falei numa loja, tá? Na sua cooperativa vai ter a linha de frente. Vão ter as pessoas que estarão trabalhando lá para atender quem? O cliente, diariamente. É o gerente da unidade, aquele que está lá para atender o cliente. É o caixa, é o pessoal da limpeza, é o pessoal da portaria. São as pessoas que estão ali, ó, da linha de frente da organização. Elas são chamadas do nível operacional, que é a base da pirâmide dos tipos de planejamento, tá? É aqueles que realmente estão lá para trabalhar e atender. E aí você pensa, nossa, mas por que esse pessoal que realmente atende, que está ali na linha de frente, eles são operacionais? É preciso ter pessoas, não é verdade? É preciso ter muito mais pessoas na organização do nível operacional para atender muito mais pessoas, né? Ou seja, os consumidores, do que ter 10 presidentes, 20 presidentes, 50 presidentes. Não, nós precisamos ter 1 presidente ou 2, né? Ou dependendo da empresa, ela tem uma estrutura hierárquica ali grande, mas a maioria da parte dela é a base. Por isso que o operacional está na base, porque ele está na linha de frente, tá? Para atender o consumidor em geral. Então, parabéns, São Francisco do Guaporé. Vamos para a questão número 4. Quanto à missão, marque a alternativa correta, aonde a cooperativa quer chegar. Olha só aí, ó, letra A. A missão, aonde a cooperativa quer chegar, é a razão de existir na cooperativa. Letra B, é a descrição do futuro desejado, tá? Letra C, significa princípios, elementos. Ou letra D, todas corretas, letra E, todas erradas. Professor Jorge, tem resposta de alguém aí? Temos aqui, olha só, recebemos uma resposta da Escola Professora Quitéria de Oliveira, Garimpo Bom Futuro, Ariquemes. E eles trouxeram como resposta a questão número 4, a letra A, professor Alberto. Letra A. Ei, meu querido, olha aí o pessoal lá do Bom Futuro, né? O Garimpo Bom Futuro lá do município, nosso município aqui de Ariquemes, aqui do lado,
Não é verdade? Parabéns. Vamos ver aqui a resposta, ó. Se eles acertaram, claro. Letra A, olha só a resposta aí, ó. Aonde a cooperativa quer chegar? É a razão de existir. Claro, olha só. Nós não falamos da missão? Por que existe? O que você faz e para quem você faz? Isso é a missão, pessoal. Tá? Isso fica muito bem claro. Antes de acabar essa nossa aula, vamos responder mais uma. Não é mesmo, professor? Vamos para a questão 5? Coloca aí, ó. O planejamento pode ser estratégico, tático ou operacional. Com relação a isso, analise as opções a seguir e assinale a alternativa correta. Tem resposta, professor? Temos aqui duas respostas diferentes, professor, para a gente discutir. Uma da Escola de Campos marcou a questão 5 como letra D e a escola Professora Quitéria de Oliveira, de Bom Futuro, marcou assim como letra E. Então, letra D e letra E. Coloca na tela aí que nós vamos colocar a resposta para você, olha só. Então, questão letra E. Olha, volta para mim aqui. Nenhuma das alternativas, tá? Olha só, deixa eu ler de uma forma bem rápida, coloca aí na tela, ó. Falamos dos 3 tipos de planejamento. O operacional não pode ser revisto ou alterado por ser de curto prazo? Claro que pode, ele já é de curto prazo. O estratégico é feito para curto prazo? Não, já está errado a partir daqui. Tá? O estratégico ele é de longo prazo. O tático deve ser elaborado pelos gerentes de áreas e ter como referência o planejamento estratégico? Opa! Deve ser elaborado pelos gerentes de área e ter como referência o estratégico? Calma! E letra D, em organizações com poder centralizado, o tático é feito para o tático para longos prazos? Não, a gente já sabe que ele é médio. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Ei, meu querido, volta aqui para mim. Você pode ter confundido aí as escolas, umas marcaram letra D, outra letra E. Mas na verdade, e eu gostaria até que você corrigisse aí, essa questão, a resposta dela é a letra C, tá? O tático, ele realmente é elaborado baseado no estratégico, tá bom? Essa questão aqui, inclusive, depois nós vamos revisar, professor, que o tático, ele realmente não está abaixo do estratégico, ele é elaborado baseado no estratégico e o operacional baseado no tático. Então é uma pirâmide, um nível organizacional que funciona desse jeito. Todas essas questões você vai analisar de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva, mais subjetiva também aí. Queremos agradecer aos professores presenciais, não é isso, professor Jorge? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, professor, professora, alunos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Queremos agradecer então você que esteve aí e é claro, ó, estamos à sua disposição. Lembre-se que tudo isso vai ser utilizado no seu projeto integrador para o lançamento da sua cooperativa. Muito obrigado e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.